sociedade asteca. A sociedade asteca, ela era, vamos dizer assim, hierarquizada, né? O poder ia passando hereditariamente. Então, o que acontece? Quem está no topo da sociedade asteca? Está o imperador. Como que o imperador era chamado, professora Gabi? Ele era chamado de Tlatoani, ok? Esse é o imperador. O imperador, ele também era o chefe militar. Era ele que tomava as decisões frente ao seu povo. Quem que está embaixo do imperador? Embaixo do imperador está a elite asteca. Quem faz parte da elite asteca? Os guerreiros, os sacerdotes e os comerciantes. Só que os comerciantes aqui, eles não desfrutam de tanto prestígio quanto os sacerdotes e os guerreiros. Apesar dos comerciantes terem muito dinheiro, vamos dizer assim, eles não tinham o mesmo prestígio político que os sacerdotes e que os guerreiros. Então vamos lá então. No topo da sociedade asteca, ninguém contrariava, estava o imperador, também chamado de Tlatoani. Abaixo dele estavam quem? A elite asteca. Então vamos ter guerreiros, sacerdotes e comerciantes. Abaixo dessa linha vão estar o outro grupo, artesão e camponeses. E logo abaixo, aqueles que não tinham direito nenhum, que eram os escravizados. Quem eram os escravizados? Poderiam ser prisioneiros de guerra, pessoas que tinham ficado pobres, vamos dizer assim, não conseguiam pagar as suas dívidas, também poderiam se tornar escravos. Esses daqui não tinham direito político nenhum. Essa era a base da sociedade asteca, ok? Do que esse povo se alimentava, professora Gabi? O principal produto da sociedade asteca, meus amores, é o milho, tá? Vamos dizer assim, a sociedade asteca, ela cresce a partir do cultivo de milho. Mas eles comiam só milho? Não, meus amores, eles não comiam só milho, não. Eles comiam outras coisas. Vamos ver na página 36 o que ele fala pra gente, ó. Os astecas criavam perus, patos do mato, para serem usados na alimentação. O principal produto agrícola era o milho, além do feijão, da pimenta e da abóbora. Então, essa aqui é a base, vamos dizer assim, da alimentação da sociedade asteca. Como que uma cidade dessa cresce tanto? Ah, meus amores, para a cidade crescer, era preciso o quê? Pagar impostos. Então, acontecia a arrecadação de impostos. Isso está falando para a gente lá na página 37. Como que se dava essa arrecadação de impostos? Lá na página 37, então, no terceiro parágrafo, ele fala pra gente assim, ó. Os astecas, de maneira geral, pagavam impostos 4 vezes ao ano. E a data da arrecadação dependia da profissão de cada indivíduo. Geralmente, os impostos eram pagos com as riquezas e os produtos de cada região. Para os agricultores, a arrecadação ocorria logo após a colheita. E para os criadores de animais, após a venda de rebanhos adultos, tá? Então, meus amores, olha que interessante, né? A arrecadação de impostos era diferente para cada tipo de profissão, porque de acordo com o ganho da pessoa, ele poderia pagar o seu imposto. Imposto esse que era cobrado uma vez ao ano, ok? Então, o que ele fala? Assim, como que dava essa cobrança de imposto? A pessoa chegava lá na casa do outro e falava, olha, eu vim aqui cobrar o seu imposto. Então, o cara ia lá para cobrar os impostos e junto com esse cara que ia lá cobrar os impostos, ia também uma figura importante, que eram os escribas, que eram aquelas pessoas que sabiam escrever, ok? Então, os escribas falavam assim, fulano de tal, Gabriela Ferreira Palma, pagou o seu imposto na data tal, 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 tal. Era como se fosse um documento. Então, os escribas iam junto com os caras que iam arrecadar os impostos para escrever lá, para falar que eu paguei o meu imposto, ok? Vamos entender um pouquinho, então, agora sobre a religião asteca. Os astecas, em sua maioria, meus amores, né, de modo geral, era um povo que era o quê? Politeísta. O que quer dizer politeísta? Que acreditavam em vários deuses. Então, tinha Deus para tudo. Deus da chuva, Deus do sol, Deus da água. Então, eles acreditavam muito nisso. Um dos deuses mais importantes para eles era Tacloco, deus da chuva, tá? Pois favorecia a agricultura. Como a base da alimentação deles era o milho, então eles precisavam muito desse deus. Então eles realizavam sacrifícios humanos para saciar esses deuses, ok? Principalmente o deus da chuva. Então muitos prisioneiros de guerra eram levados para o alto daquele templo que a professora falou para vocês lá na página da cidade de Tenochtitlan, e muitos eram tirados seu coração fora, tá? Por quê? Para saciar a ira dos deuses, para poder mandar chuva. Então isso acontecia muito
na sociedade asteca, tá bom? E eles também acreditavam que os seres humanos haviam sido criados 5 vezes, mas apenas na última criação haviam prosperado. Sabe por quê? Porque se alimentaram de milho. Então eles acreditavam isso, que os seres humanos haviam sido criados 5 vezes, mas só na última criação, quando se alimentaram de milho, que eles se tornaram o que é nos dias de hoje. Por que eles acreditam isso? Porque a base da alimentação deles é o milho. Então eles acreditam muito nessas coisas, ok? Os astecas também se consideravam, vamos dizer de certa forma, o povo do sol e realizavam cultos e sacrifícios para esses deuses. Normalmente, como eu disse para vocês, as pessoas sacrificadas eram os prisioneiros de guerra, tá? E muitas pessoas também se ofereciam para ser sacrificadas, porque achavam uma honra serem sacrificadas em nome do seu povo. Então, além dos prisioneiros de guerra, muitos falavam assim, não, eu vou lá me doar, eu vou me oferecer para o sacrifício. Normalmente o sacrifício acontecia isso, era arrancado o coração da pessoa para saciar os deuses, né, o sangue para saciar os deuses, e havia toda uma festa, toda uma comemoração, as pessoas se reuniam em volta daquele templo para poder assistir, né, esses sacrifícios humanos, ok? Meus amores, a gente vai continuar na nossa próxima aula falando ainda um pouquinho sobre os povos pré-colombianos, só que a gente vai falar um pouquinho dos povos agora, tá? Incas e maias, ok?